Salve, gente! Estamos aqui na esquina da cultura brasileira e eu quero apresentar para vocês uma pessoa que virou a página do Bar do Nito. Um bar com 30 anos de existência, já vai para 31 agora, mas quando ele foi fazer os seus 30 anos ele precisava de um fato novo. E esse fato novo veio de forma inusitada. Nós conhecemos um vizinho muito especial, fotógrafo de mão cheia. O nosso chopp hoje, aqui na esquina da cultura brasileira, é com meu amigo Daniel Marenco. Salve! Daniel Marenco, fotógrafo, cara, que grata surpresa te ter aqui com a gente. Eu digo que tu tem um papel fundamental nessa casa, apesar de ser um amigo tão recente, tu imprimiu nessa casa aqui uma outra lógica. E vocês podem ver isso nessas paredes aqui, e a gente vai mostrar também mais imagens do Daniel, um fotógrafo de mão cheia. Como é que veio parar no Bar do Nito aqui, Dani? Conta pra gente. Bom, Fernando, primeiro eu acho que eu que sou grato, né? Foi uma sorte, na verdade, ter vindo parar aqui. Eu nunca morei em Porto Alegre antes de sair do Rio Grande do Sul, né? Sempre morei em São Leopoldo, minha cidade natal. Então, eu conhecia Porto Alegre na adolescência, aquela coisa de vir em um bar ou outro, mas infelizmente não conhecia o bar do Nito. E eu, apaixonado de samba, eu acho isso uma falha. E aí, quando eu vim de volta para Porto Alegre, essa história de procurar apartamento, essas coisas, eu já achei uma feliz coincidência quando eu vim olhar um apartamento aqui do lado e quem imprimia minhas fotos morava na quadra de cima. E aí eu falei, eu acho que esse apartamento é um bom sinal. Mandar um salve pro alemão, né? Salve, Eduardo Aigner. E aí, enfim, aconteceu, eu consegui comprar o apartamento. Aí, durante a obra, né, eu cuidava um pouco, assim, da frequência dos trabalhadores da obra. Então, às vezes eu vinha de noite, assim, ver como estava. Daí, às vezes eu comecei a dormir aqui na obra, assim, meio acampado, para de manhã dar a largada com eles. E aí, nessas de ficar dormindo, assim, um dia de noite eu decidi que eu ia tomar uma cerveja e aí estava ouvindo já, algumas vezes, já o samba ali do apartamento. E aí... Vou ali no vizinho. Desci aqui no bar, eu falei, pô, e aí quando eu cheguei aqui eu fiquei encantado. E aí, um elogio, assim, à tua equipe, eu acho que também isso foi muito importante para que isso tivesse acontecido. Porque eu sou super tímido, assim, mas... eu fui tão bem tratado pelo Guto, assim, que parecia que eu era amigo íntimo dele, assim. Então, a gente ficou tomando uma cerveja ali, eu fiquei um pouco, né, me sentindo muito agraciado, assim, acarinhado. E aí fiquei apontando, pô, meu amigo, pô, aquele ali, outro amigo, conheço do Rio, pô, tem uma foto, etc. Vamos fazer uma exposição aí. E aí, pô, quando vê, virou, né? Mas fizemos uma exposição lindíssima, uma exposição chamada O Sorte, que é uma exposição permanente agora no Bar do Nito. Você está vendo aí algumas imagens e as pessoas se surpreendem muito porque o Bar do Nito tem uma característica, as paredes pintadas. Durante muitos anos as paredes foram recheadas de caricaturas de grandes nomes da música popular brasileira, mas aquilo precisava mudar, né? E os 30 anos eram um momento para isso. E hoje as pessoas abrem a porta do Bar do Nito, são surpreendidas por essa massa de cor e de imagens e ficam absolutamente encantadas com isso. Que impacto tem a fotografia, né? Sabe, Fernando, que as fotos são minhas, assim, e eu gosto de vê-las aqui. Às vezes eu vejo elas pela janela, assim, eu fico... Parece que eu adotei, assim, como um pátio da minha casa, sabe? Tenho um carinho também mais especial ainda pelo bar agora. Então, eu acho que ficou muito bonito, né, na verdade. Não é porque são minhas fotografias, mas eu acho que é isso que tu falaste. Eu acho que quando a gente decidiu por esse mosaico, né, a gente decidiu junto, a gente bateu isso juntos, eu e tu, eu acho que a montagem que a gente sugeriu ficou legal, ficou um astral legal, e o colorido, assim, e a iluminação, enfim, tudo, etc. E o astral, e eu acho que o axé das fotos também, né? O axé de quem tá nas pessoas, eu acho que ajuda o bar a... Tu chegaste a fazer jornalismo? Eu sou formado em jornalismo, mas eu sempre trabalhei nas redações como fotógrafo. Foi sempre uma... Então, eu quero te perguntar sobre o texto na fotografia. Porque eu fico olhando para essa foto do Paulinho da Viola, que está atrás da gente aqui, que a gente pode mostrar depois. E eu acho que tem muito texto naquela fotografia, tem muita história
Qual é o contexto e o texto dessa foto do Paulinho da Viola? O Paulinho, bom, os bastidores da foto que são legais. Teve um primeiro editor, um segundo editor, na verdade, né? Com quem eu trabalhei aqui na Zero Hora, que falava, a história da foto só interessa ao fotógrafo. Mas já que tu está perguntando, a gente vai começar a contar um pouquinho. O bastidor dessa foto que é legal, porque quando a gente chegou, eu já morava no Rio e trabalhava no Jornal Paulista, e era o único fotógrafo da Folha, da sucursal carioca. Então, eu cuidava de tudo do Rio, assim, desde todas as manifestações de 2013, como o privilégio de estar com esses grandes artistas. E quando a gente chegou para entrevistar o Paulinho na casa dele, ele estava ao telefone dando uma outra entrevista. Nesses momentos que alguém lança uma nova música ou vai fazer um show, e, enfim, atende a imprensa toda. E ele estava super preocupado. Ele é um gentleman, né? Ele estava super... De uma cordialidade, assim, super né? chateado de nos fazer entrar e não falar com a gente, sabe? Então, ele foi, assim, dava vontade de abraçar ele, assim. Enfim, ele me deu a foto, sabe? Ele propôs que a gente fizesse a foto. Tem uma série de fotografias dessa cena e era tipo um hallzinho de entrada, assim, meio de entrada, meio saída para o pátio dele, um pátio interno. Então, eu acho que aí, tem uma música do Paulinho que eu gosto, né? Meu Tempo é Hoje. Fica meio, talvez remeta um pouco essa música, assim, mas... Porque parece que ele está num momento, assim, de... Quase como se ele te pedisse um instante. Eu né? acho. Me dá um instante. E aí ele... E acho. atrás está aquele relógio ali contando essa história também. Eu acho que é o ritmo dele, né? Eu acho que foi isso. Ele estava já nesse momento de nos atender e já está apressado e aí... Enfim, eu sempre faço as fotos depois da entrevista, então isso também acaba me dando um certo momento de só eu e o artista aí conseguir ter um outro ritmo para fotografar o cara. Às vezes isso é ruim também, né? Porque às vezes eu tenho 2 cliques para resolver, né? Sim. Assim é o jornalismo, né? Normalmente funciona. Deixa eu voltar um pouquinho, então, porque a gente foi lá no Paulinho da Viola, contigo em São Paulo. Vai, fica à vontade. Tem 100 litros aí para nós hoje aí. Onde é que começa o Daniel Marenco, fotógrafo, né? Qual foi o teu primeiro emprego no jornalismo? Eu vou contar um pouquinho, tentar ser breve, assim. Eu comecei como fotógrafo num sindicato aqui em Porto Alegre, o Sindicato dos Eletricitários. Entrei ali porque adolescente, precisava trabalhar, aquelas coisas, e entrei direto na assessoria de comunicação. E ali, hoje falecido, um jornalista, Antônio Barcelos, acho que estava cansado de tanta foto de assembleia, falou assim, toma aqui, uma câmera de fotografia, funciona desse jeito, a partir de agora é contigo. Então eu tive contato com a fotografia mais ou menos desse jeito, assim, né? E foi muito legal, porque Mas não era câmera digital ainda ou já era? Não, né? Era uma Yashica FXD. Para revelar filme e tal. Tá. E aí comecei a fotografar desse jeito, comecei a me interessar por fotografia, fui fazer jornalismo por causa da fotografia, e aí procurei começar a achar curso de fotografia. Mas nisso eu estava viajando, assim, eu ia para São José dos Ausentes fazer fotografia de natureza, sabe? Uma coisa que hoje eu não me vejo fazendo de jeito nenhum, assim. Acho que eu dormiria, né, esperando a cena acontecer. Mas aí aconteceu de uns amigos trazerem João Weiner para cá, neto de Samuel Weiner. Pesquisem lá no Google, Samuel Weiner, jornalismo e tal. Inclusive importante. a importância aqui no Rio Grande do Sul também. Super importante. Veio para cá, né? Ele já fotógrafo da Folha, uns 4, 5 anos a mais de idade do que eu só. Isso em 2003, por aí. Nós, assim, jovens, né? E ele com um trabalho incrível, assim, tinha fotografado 4 anos já o Carandiru, tinha um trabalho de periferia de São Paulo e de Rio de Janeiro muito forte, assim. E ele falava uma coisa que depois eu comecei a adotar, que é a fotografia é a desculpa perfeita para estar onde a gente quer. Então, foi ali que virou a chave. Eu falei, eu quero ser fotojornalista. E aí aconteceu. E aí, nesse curso, por sorte, estava o André Feltz, meu primeiro editor de fotografia, estava alguns fotógrafos da Zero Hora, com quem depois eu trabalharia. Estava o cara que era o fotógrafo do Diário Gaúcho, que sairia, pediria demissão, abriria a vaga e eu entraria no lugar. Todo tudo no time mesmo ali. curso. Então, eu acho que foi uma grande coincidência. Assim. Então a tua porta de entrada foi o Diário Gaúcho. Foi o Diário Gaúcho. E a porta de entrada para o samba foi que no Diário Gaúcho tinha um fotógrafo mais veterano, assim, Luiz Armando Vaz, muito envolvido com samba, o Carnaval de Porto Alegre, que gostava desse tema. E tirando ele, eu era o outro fotógrafo que gostava de samba.
Então, quando tinha show em Porto Alegre, eu trabalhava o dia inteiro e chegava no Feltz e falava, pô, Me deixa eu cobrir deixa eu isso cobrir aí. esse show. Ele falou, Me dá essa "Top, pauta. mas tu não vem pedir folga depois, sabe? Então, eu comecei a fotografar muito show, assim. E aí, num desses shows, é o cara que eu cito no texto da exposição, recomendo que leiam, né, quando vierem aqui no bar. Ele estava vindo acompanhar um dos músicos, o Martinho da Vila, e ele estava como percussionista, e a gente ficamos muito amigos, assim. E a primeira vez que eu fui no Rio, ele me abriu o Rio, assim, me apresentou os músicos que ele conhecia, os sambas que ele ia. E eu falei, nossa... Quem é? Marcelinho Moreira. Marcelinho Moreira, que teve com o Marcelo D2 agora aqui no Araújo Viana. Teve aqui no Bar do Nito. Ele teve por acaso ou tu convidou ele para vir aqui? Cara, foi uma coincidência. Ó, essas coincidências. O Marcelinho, ele veio para cá e chegou no hotel e me ligou. Ah, tô aqui em Porto Alegre, devia ter te avisado antes, mas tô aqui. E era um sábado. Sábado, assim, 11 horas, assim, eu tinha recém-chegado, não, um pouquinho mais, 11h30, eu tinha recém-chegado em casa, assim. E daí eu falei, tu já almoçou? Dele, não. Eu falei, então tô te pegando aí. Aí, qual é o hotel? Ele falou, pô, podemos falar o nome do hotel? Claro, pode falar. Vamos patrocinar. Certamente serão patrocinadores aqui da Esquina da Cultura Brasileira. Ele estava no Radisson, aqui na mesma rua. Na Lucas. Eu falei, não acredito. Então tu desce a lomba, não vou nem te buscar aí. Vem rolando. Vem descendo aí, daí a gente veio aqui, curtiu uma feijoada. Feijoada aqui no Bar do Nito, todo sábado, feijoada com samba. Pode curtir a exposição do Dani aqui também. Né? E aí o Marcelinho, enfim, conheceu o texto onde ele era citado. Que loucura isso, cara. Quem vier agora aqui vai ver que tem o autógrafo dele no texto, etc e tal. Tá, daí tu foi pro Diário Gaúcho, né? Aí tu chegou aí pra 0 Hora ou tu foi direto Eu fiquei 2 anos no Diário e depois fui pra 0 Hora e aí depois fui pra São Paulo. Eu quero só fazer um recorte aqui, mandar um salve pro André Feltz, né? Que foi o primeiro editor do Daniel aqui. Mas culpado. Eu chamo ele de culpado. Grande fotógrafo. E eu conheci o André assim pela fotojornalismo, mas ele foi fotografar teatro, fotografou nosso espetáculo lá, Romeu e Julieta, fez fotos lindíssimas, assim, um troço... Que olhar, sabe, a foto. Foi sensacional. Ele tem um trabalho impressionante, assim, mais antigo da gravação das casas... Esqueci o nome agora. Pode isso? Qual casa? O quê? Casa das Sete Mulheres, pode ser? Ah, sim. Que rodou no... Foi a série, né? E o filme. A série, isso. E ele tem um trabalho de retratos de artistas de Porto Alegre muito importante também, em Lisboa, enfim, outros artistas que ele já fotografou aqui. Então, o André, tudo são pedacinhos na construção do que a gente é hoje. O André é um dos blocos importantes, assim. É alguém para guardar no coração ali, porque ele, desde sempre, assim, se mostrou um cara muito culto com a fotografia. Cara, se tu pega um editor sacana, tu pode acabar a tua carreira ali. Agora, eu nunca tive nenhum. Agora, se tu pega um editor que quer te jogar para cima, né? Não. Aí tu vai, né, cara? Olha, infelizmente existem. Eu peguei um ou outro, assim, mas todos os outros eu sou muito grato. O André Feltz, Cadão, o João Weiner. Cadão é um ícone da nossa fotografia e jornalismo aqui, né? Claro que de vez em quando a gente, né? Todo o ramo tem, mas graças a Deus eles ficam para trás e são esquecidos. Aí tu depois desse período de 0 Hora, tu sobe para o Rio de Janeiro? Então, daí eu tive um convite para ir para a Folha, em São Paulo. Eu fui para a Folha e aí, quando eu chego na Folha, o João assume como editor. Uma dessas trocas de editores que a Folha costumava fazer. E aí, logo no primeiro ou no segundo ano, no máximo, assim, eu estava cobrindo um Pan-Americano no México, em Guadalajara, e o João me manda um e-mail um pouco, assim, cheio de dedos, assim, nem parecia meu amigo, sabe? Será que por acaso tu toparia, etc e tal? Eu sei que tu gosta, tu já me falou que tu adora ir para lá, ir para a sucursal do Rio. Eu cobrindo o Pan-Americano, né? Numa correria eu respondi assim, sim, ponto, muito ponto, mandei de volta. Eu falei, óbvio, não vou perder esse tempo. Né? Não perde nem tempo lendo, é só isso que eu quero te dizer, tô indo. E aí na Folha, eu fui parar no Rio e fiquei no Rio morando, assim, a maioria do tempo que eu fiquei fora, foi morando no Rio de Janeiro. E a maioria do tempo morando no Rio, trabalhando pela Folha. Agora não pense que o Dani estava ali fazendo foto só do Zeca Pagodinho, do Arlindo Cruz, não. A vida de fotógrafo é a pauta que tiver. Fotojornalismo pode ser o cadáver no asfalto, pode ser o político corrupto,
ou pode ser um show numa grande casa. Pode. Não é isso? Como é que era a tua rotina lá de fotógrafo da Folha na sucursal do Rio? Pois é, para vocês terem ideia, por exemplo, eu passei 2013, o ano das manifestações no Rio, como o único fotógrafo do maior jornal do país. Então eu não tinha mais vida social, assim, minha vida social era inclusive, enfim. Porque era um momento de extrema ebulição, né, de manifestação. A gente consegue entender aquilo de 2013 agora, olhando para trás, quer dizer, tu estava no olho do furacão ali. E numa cidade pré-grandes eventos, né? Onde tudo não vai ter Copa atenção. e tal. Não vai ter golpe, não vai ter golpe. Teve. Não vai ter Copa, teve. Eu sempre costumo dizer, não diga essas coisas, não passarão, não vai ter isso, não vai ter aquilo, porque vai ter. E aí tu fica pagando o vale ali depois. Pois é, então tem isso, eu acho que... Mas eu acho que isso que é o grande fascínio do jornalismo e da fotografia, Mas sabe? como é que funciona, assim, curiosidade minha, chega de manhã lá... Tem um lugar lá onde tu vai, na sucursal da Folha, e tu recebe a pauta daquele dia. E aí tu não... Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Né? Pode ser, tu pode ter que subir o morro ou ter que cobrir alguém que está chegando no aeroporto. Na verdade, assim, tem algum planejamento prévio, né, em reuniões de pauta, que a gente traça um plano. Mas essas coisas que aconteceu alguma coisa que... Uma ocupação de um morro, por exemplo, não... O jornalismo é factual, né? É factual e, às vezes, essas coisas não são avisadas, né? Então, a gente para tudo e... eu vou voltar para cá porque, por exemplo, tem coisas que são planejadas e tem coisas que fogem. Eu lembro que eu fui fazer um ensaio, me pautaram para fazer um ensaio que estaria Bethânia, Criolo e uns sambistas. Que era um ensaio num estúdio do Rio para um show que ia ter eu acho que do Prêmio da Música Popular Brasileira. E eu cheguei lá, já conhecia a Bethânia, já tinha fotografado Bethânia no... Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu conhecia a Bethânia, mas a Bethânia te conhecia? Não, nem sabia quem eu era. Isso é muito importante. Nem sabia quem era. Talvez nem saiba até hoje. Mas a Bethânia tinha feito um show na... esqueci o nome de novo, mas enfim, na Feira da Cultura Nordestina, no Rio de Janeiro. Tem um nome desse lugar, esqueci agora. No aniversário de comemoração desse lugar. E aí, eu já estava fotografando esse lugar um dia antes, por causa de um especial. Eu já estava no Globo daí, para fazer um especial do lugar, da efeméride do lugar, etc. e tal. E aí, ia ter o show da Bethânia no segundo dia. Todo mundo já me conhecia. O Bethânia subiu no palco, eu subi como se fosse um músico atrás, claro, normal, tranquilo. E Bethânia canta de pés descalços. E ela tirou a sandalinha dela, largou no canto, eu fui lá, fiz umas fotos, fiz a foto... não está aqui, né? Eu apontei para ela, mas, aliás, eu até posso mostrar essas fotos para vocês. É aquela de costas dela? É uma foto que tem os pés delas, assim, descalços, assim, uma foto bem bonita, bem poética. E eu fiquei ali, enfim, abusando um pouco, assim, da tua intimidade. Da minha liberdade. E aí fiquei fotografando e marquei o chinelo dela. Falei, vou parar do lado aí que quando ela ver eu faço mais uns retratos de perto daí, né? Assim, né? E Bethânia veio e botou o chinelo e soltou um trovão, assim, um estrondo, um grito, sabe? E eu falei, ixi, deixa aí, não joga em mim, né? Aí não fotografei, não fui nada. E aí, quando eu fui fazer esse ensaio no estúdio, eu falei, pô, Bethânia tá lá, vou chegar no sapatinho, né? Fui no miudinho. Daí eu cheguei lá, tava a Bethânia, tava a Criolo, já tava o Riachão, né? Falecido Riachão. Aí começaram a chegar outros músicos, essa série de polaroids que tá aí, né? Esse Brandão, Périx, enfim, todo mundo. E aí chega um cara que eu conheci, tive a sorte de conhecer por causa do Marcelinho. Chegou o Arlindo Cruz. E ele me olhou, amigo do Marcelinho, tu tem todas, né? Eu falei, pô... Aí eu liguei pro jornal, tinha um retrato para fazer, não sei o que, do empresário, para uma coluna da economia. Eu falei, não vai dar... Manda qualquer um aí, porque não... Tudo bem, tô ligando porque não vai dar para sair daqui. Mas como assim? Tu tem outro retrato? Eu falei, cara, não tem que fotografar a Bethânia e os outros sambistas? Então, só tá a Bethânia aqui. Mentira. Fiquei o dia inteiro no estúdio. Eu falei, não vou sair daqui. Que chance. Menor chance. Fiquei lá o dia inteiro. Então, às vezes tem uma jogada que é... A Bethânia é aquele tipo de pessoa que tu não sabe bem como chegar, né? Não, e a Bethânia bate no meu ombro. Mas ela deu um grito que pareceu... Sim, mas é uma pessoa que ela
tem com ela uma Não, hora assim que tu não sabe se tu não, pode ela é- chegar, se tu não pode, se ela vai ficar chateada, se ela vai ficar braba, se ela não vai, se ela vai ser um amor, se ela vai... Não, é imprevisível, e né? eu digo isso porque ela é de um tamanho físico que, enfim, não impõe toda aquela Tudo que ela representa, grandiosidade né? dela que É. chega perto dela. É difícil de saber como agir. Esse retrato, por exemplo, era um retrato que ela estava um pouco chateada assim, de atender a imprensa toda do Brasil para um disco novo dela. É, Agora eu me lembro dessa foto, se eu não estou enganado, essa foto que tem os pés da Bethânia, tu me mostrou e tu sugeriu colocar ela aqui. E aí eu digo assim, sim, mas eu vou ter que colocar uma legenda. ter que dizer que é o pé São da os pés Bethânia. da Betânia, entendeu? São os pés da Betânia. Eu disse, eu quero uma foto que as pessoas olhem e vejam que é a Betânia. Tu disse, não, mas os pés da Betânia. Eu disse, E nesse dia aí, por exemplo, foi um dia bem difícil de fotografar. Eu lembro que ela estava muito incomodada com o clima do Rio de Janeiro. Ela estava até com uma manta ali, minha garganta, etc. E tal. Então, como é que é a a história minha da... tá boa, eu vou... Vai lá. Desculpa. Como é que é a história da foto do Martinho da Vila e a enxada? Eu vou tomar mais um pouco para equilibrar nessa foto. Essa foto foi o seguinte, ó, o Martinho tinha ganhado, eu até procurei aqui no celular a letra da música para essa entrevista, mas não vou fazer isso, não vou cantar o samba aqui. Mas o Martinho tinha... Nossa audiência agradece. Aliás, você que está assistindo aí, Esquina da Cultura Brasileira, dá um joinha aí, porque o Daniel não vai cantar Martinho da Vila e se inscreve no canal. Vai lá. A edição podia botar o samba nesse momento agora. É um samba que o Martinho fez para Vila Isabel, que falava de roça, o suor pinga na enxada, etc. e tal. E a gente foi para o sítio onde ele nasceu, em Duas Barras, interior do Rio, assim, longe da cidade. Eu e o motorista e o repórter da sucursal da Folha. Quando a gente chegou no sítio, já estava um circo armado, churrasco, samba, comemoração, cara. Eu tinha ganhado um samba enredo. E o Fantástico gravando aquilo, né? Fazendo uma grande especial com o Martinho da Vila, os outros compositores do tal samba. E a luz caindo. A luz caindo. O sol indo embora. Indo embora, e eu nunca fotografei com flash, sempre com luz natural. E comecei a ficar preocupado. E na entrada, quando eu cheguei, eu falei, quem que é o caseiro do sítio aqui? O senhor levantou a mão, eu falei, porra, tem uma enxada? Ele, tem. Eu falei, pô, deixa ali perto daquela casinha onde o Martinho nasceu, que era uma casinha bonitinha, assim, sabe? Antiga. Eu falei, deixa ali perto que talvez eu vá precisar. E aí, e a luz caindo, e o churrasco, o pagode, a cerveja rolando. Ele estava mandando uma lenha ali. Tava. Eu mandaria também. Eu não mandaria porque eu tinha que fazer a foto, eu não tinha feito ainda. E aí aconteceu que eu cheguei no cinegrafista da Globo e falei, cara, pá, deixa eu te pedir um favor, pelo amor de Deus, me quebra um galho. Me empresta o Martinho 5 minutos para você fazer uma foto dele, depois ele volta. Ah, pode fazer. E aí o Martinho, falei, Martinho, tudo bem. Fiz umas fotos dele ali onde ele estava e falei, será que o senhor, né, é um senhor de idade, né? Será que o senhor topa ir até a casa onde o senhor nasceu, queria fazer um retrato ali na sua varandinha? Não sei problema, vamos lá. Com aquela pressa do Martinho da Vila. E indo, daí no caminho tinha umas galinhas, ele jogando milho para as galinhas. E o sol indo. Não, e o sol indo, ele conversando com o repórter. Eu falei, depois tu fala, cara. Agoniado, realmente agoniado. E aí ele indo, mas chegou lá, né? E aí fotógrafo é ousado, sabe? Abusado também. E eu já tinha pedido para a Luz Melodia tirar a camiseta, já tinha pedido para a Ney Lisboa tirar a camiseta, eu falei, vou pedir para ele tirar também. Chegou na frente do negócio, fiz mais umas fotos para garantir, eu falei, Martinho, será que o senhor topa tirar sua camiseta? Porque ele estava com uma camiseta que na fotografia não me ajudava. Era uma camiseta cheia de informações, assim, então ela dava muita leitura, tinha muita informação ali, que eu acho que era a camiseta, talvez, não lembro agora, mas do samba enredo que tinha ganhado. Então, mas muito texto, muita imagem, muita informação. Camiseta de escola de samba, né? E aí ele tirou, assim, topou, né? Eu falei, tem como o senhor pegar essa enxada? Ele começou a rir, e ele estava já, eu sem luz, para quem entende fotografia, a fotografia precisa de luz, né? Ou tem que ter um flash para congelar o movimento. Então, já estava com uma luz muito crítica no limite. Ele animado, né? Então ele ficava com a enxada assim, ó, se mexendo. E eu dele fazia e olhava, foto borrada. Eu falei, Martinho, fica bem quietinho, por favor. Ele fez, cara, eu tenho 2 frames assim que não tá borrado. Valeu, e é esse, eu falei, temos, né? Daí o repórter, não,
né, sentiu que já estava abusando, ele falou, obrigado, Martim. Ele olhou assim, graças a Deus, nunca precisei pegar nisso, e largou a chave. Eu falei, só falta o repórter botar isso no texto, acaba com a minha foto. Então foi isso, assim, aconteceu isso. Que legal, cara. Que honra, né? Que Não. privilégio poder estar perto dessas pessoas. Aí, esse trabalho da fotografia te permite isso, né? Ele te dá uma muito. credencial para chegar perto dessas figuras, né? Eu acho que me dá o acesso que eu não teria de outro jeito, né? Enfim, não toco nem ovinho. Às vezes eu toco atrapalho o músico aqui batendo na mesa, que quando vem no bar. Infelizmente a lei mudou muito e os bares hoje, a boemia acabou em Porto Alegre. Tu não pode mais ser boêmio, né? Tu tem que fechar um bar à meia-noite e tal. Quer dizer, boemia não sobrevive até que ir embora. Se tiver vizinho reclamando, eu quero garantir que não sou eu. E porque, eu digo isso porque o Jardes Macalé esteve em Porto Alegre recentemente, ele é casado com uma gaúcha, amiga nossa aí, e eles queriam vir aqui depois do show, e eu disse, infelizmente não dá, porque o show das 9 às 11, até chegar aqui o bar tá fechado. E tem uma foto do Jardes aqui com uma pipa, né? Como é que é essa história? Enfim, foi uma entrevista, imagina, foi uma... Eu não sei descrever o que foi aquela entrevista, mas foi uma graça a entrevista inteira, assim, sabe? Nem pareceu. Nunca foi sério. Astral sensacional. Nunca foi sério. Então, eu falei, pô, vamos manter o ritmo na foto também? Dá pra pegar a pipa e tirar a roupa? Só que ele não tá, né? A gente... Ou tá, será que tá, né? Vocês podem tentar descobrir. Mas... Isso não precisamos contar, mas é uma foto linda. Enfim, ali era a sala da casa dele, uma sala miúda, assim, mas deu tudo certo. Ele tinha essa parede vermelha, ele tinha essa pipa desse tamanho. O que ele fazia com uma pipa dessa em casa? Não sei. Ele até fez piadas que eu vou poupar de fazê-las, repeti-las, mas ele fez uma piada com a pipa. Mas, Dani, eu quero te... Esses dias teve um ator aqui dando uma entrevista e eu perguntei para ele se ele era mais William Shakespeare ou mais Bertolt Brecht. Eu quero te fazer uma pergunta na mesma linha. Se tu é mais Cartier-Bresson ou mais Sebastião Salgado? Então, hoje em dia eu acho que nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Eu acho que eu bebi um pouco da fonte desses dois fotógrafos quando eu estava começando, assim. Mas hoje em dia a minha fotografia, eu acho que ela tá para outro lado já. Eu acho que do meio, assim, ela já começou a dar uma... enfim, são dois grandes fotógrafos. Porque, mas... assim, o Cartier-Bresson, para mim, tem uma coisa assim, aquela coisa do instante, né? Claro, ficou tô falando obviedade. Ficou conhecido como um instante. Um instante decisivo, exato. Capturado ali. E o Sebastião Salgado, a fotografia da alma. Né? Sabe o que me distancia um pouco, Fernando? É que eu não lembro, assim, de ter publicado em preto e branco. Nunca na minha vida. Eu já fiz, claro, uma foto ou outra, mas a cor me é muito importante. Eu gosto da cor. Então, eu bebi em outras fontes, assim. Quais? Miguel Rio Branco, Cláudio Andujar, sabe? Outras pessoas que me eram mais importantes como construção de uma narrativa. Faziam mais sentido para ti. Me faziam mais sentido, assim. Não que, claro, eu lembro, inclusive, quando estava aqui em Porto Alegre, nessa história de procurar cursos, de ter feito um curso que era um curso pela Fabico, que era Bressoniana, se eu não me engano, o título, que era isso. A gente saía como Bressons por Porto Alegre, capturar um instante, fazer imagens, né? Claro que deu muito certo. Hoje em dia eu tenho até uma exposição por causa disso, né? Eu fico encantado com isso porque eu tenho um grande amigo, mando um abraço aqui para o Igor Esperotto, que também foi nosso companheiro aqui do Bar do Nito, que é fotógrafo. E às vezes eu estava junto com ele, com uma câmera na mão também, e as fotos dele sempre eram muito melhores. Ele enxergava o que eu não enxergava, né? E isso é uma coisa assim fantástica, quer dizer, o olhar que vocês têm, né? Tanto o Cartier-Bresson quanto outros fotógrafos beberam muito em outras fontes de artes visuais também, né? E hoje a fotografia, mesmo o fotojornalismo, ela é também, né? Além de ter a coisa crua do fotojornalismo, ela é a arte também, né? E tu te sente um artista? Então, é um papo que a gente já teve muitas conversas sobre isso com os fotógrafos. Às vezes, a fotografia tem essa linha tênue, sabe? De poder dar uma navegada
para o campo da arte, de uma foto ir parar numa galeria. Eu acho que em alguns momentos a minha fotografia dialoga com isso, né? Eu tive grandes professores na fotografia, tanto essas que eu bebia em livros, quanto pessoas que trabalharam do meu lado. Uma delas, por exemplo, foi o João, já citado aqui. O João, quando o meu editor me dizia, quando eu estava no Rio, onde estiverem todos os fotógrafos, por favor, não vá lá. Essa foto eu pego da agência, eu quero uma foto... Vai ter, essa já tem. Ele me estimulava a ir atrás de uma fotografia diferente. E isso me fez olhar toda a cena que eu vou fotografar de um jeito, entre aspas, né? Não quero que, pelo amor de Deus, cada um tem um jeito de fotografar. Mas eu tentava procurar uma coisa que num primeiro momento não fosse tão óbvio. Que me levasse a fotografar ou num contraluz, ou distante, ou contextualizando mais as coisas, ou eu tenho uma coisa que eu gosto muito de deixar na fotografia as cores, uma fotografia com menos cores, assim, sabe? Quase 2 tons só, ou 3 tons. Tu vai buscar a tua paleta de cores. Eu vou buscar minha paleta no enquadramento, sabe? É uma coisa que... E às vezes eu tô... Nunca pensei nisso, olha só. Mas é uma doença, porque às vezes eu tô caminhando na rua, assim, passa uma mulher com uma blusa de vermelho, tem uma mesa vermelha e tem a placa de pare, eu falei, já dá uma tem foto. Tem uma coisa aqui. Então, eu acho que são exercícios que tu vai praticando, né? Vai desenvolver teu olhar, mas eu acho que, enfim, eu acho que a minha fotografia teve um pouco dessa construção de um pedacinho de cada coisa, sabe? E eu tive a sorte ainda de pegar uma geração de fotógrafos, de redações, onde ainda tinha muitos fotógrafos em redações. Então, eu trabalhei ao lado de muita gente boa, né? Hoje em dia, a fotografia... A Folha tem 2 fotógrafos contratados hoje. Só 2 em São Paulo. O resto tudo é PJ, assim. E quando tu começou, tu pegou ainda uma geração de fotógrafos que veio do preto e branco. E veio fotografava muito com... Eu aprendi a fotografar também com cromo, com slide. Então, a tua fotografia fica muito mais apurada, né? Porque a tua margem de erro ali, ela é menor, né? E aí eu estava do lado de gente, né? Antônio Galdério, um fotógrafo daqui que fez sucesso no fotojornalismo nacional, assim. E era gente trabalhando do meu lado, então... seria tolice minha não olhar para o que eles estavam fazendo e falar, eu quero... esse cara fez a foto que eu queria fazer. E isso vai desenvolvendo o teu olhar, né? E depois, quando eu fui trabalhar no Rio, eu comecei a trabalhar como único fotógrafo do jornal. Esse aqui é o Guto que ele comentou antes, que tratou ele bem do início lá, nosso parceiro Guto. Continua Obrigado, tratando bem, né? Ô sorte. Ô sorte. Me perdi no que eu estava. Eu vou fazer um recorte no que tu está dizendo, assim, quando o fotógrafo está no Brasil, apesar do Sebastião Salgado, vamos mais um aqui, é um desperdício abrir mão da cor, né? Porque o Brasil e o brasileiro tem um padrão cromático assim. Eu acho que sim, acho que não, né? Eu acho que ele... Enfim, Salgado é difícil criticar Salgado. Não, né? não estamos criticando Salgado. Não, que ele trabalha uma dureza de uma questão, de uma pauta social. Uma dureza de uma pauta social que exige aquela questão assim, aquela narrativa que é a narrativa da verdade, não é da fantasia. Né? Não, e eu acho que o preto e branco traz muito isso. Eu ia fazer uma crítica, por exemplo, porque quando eu vejo o trabalho dos indígenas dele, eu gostaria de ver aquilo em cor. Cara. Então é uma coisa, mas daí eu fico nessa, vou criticar Salgado. Mas, quem sou eu? Entendeu? Mas é por isso, eu acho que mas também, outros fotografam a cor, ele tem uma outra coisa ali, a fotografia, né? que tem uma... Por exemplo, Serra Pelada, né? Inclusive tem algumas fotos coloridas, Serra Pelada naquele preto e branco, é lindo, mas tu imagina aquilo em cor, né? Naquela época, feito em cromo. Barro, né? Os terracotas todos ali, né? Imagina, né? Então... Gente, vamos chegando aqui no final do nosso papo na esquina da cultura brasileira. Se inscreve no nosso canal, dá um joinha lá se curtiu esse papo aqui com o Dani. A gente não vai esgotar todos os assuntos aqui para a gente poder ter uma próxima. Que bom ter fotógrafos como esse cara aqui para enxergar o mundo de um jeito que a gente não consegue ver. Dani, um brinde, muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço, Fernando. Obrigado. Obrigado, Bardonito, também. Obrigado. Salve o Bardonito. E vem conhecer a exposição O Sorte do nosso amigo aqui nas paredes do Bardonito.